Oiê, tudo bem? Finalmente chegamos ao episódio 27 aqui da Espiral de Mudanças, e você que está assistindo aqui comigo toda essa saga aqui da Espiral, hoje é um capítulo muito importante, um capítulo que você vai conseguir aplicar na sua vida, principalmente se você está em busca de novos projetos, acreditar em alguma coisa que precisa se realizar no momento que você menos espera. Tá? Então acompanha comigo até o final, porque eu quero contar aqui com calma e com riqueza de detalhes, porque eu sei que é importante para você isso que eu vou contar também, tá bom? Porque é importante até hoje na minha vida, todos os dias eu me lembro disso, tá? Bom, então vocês acompanharam no episódio passado que a Graça, né, que eu conheci lá na embaixada, através do ministro, ela se manifestou, a Graça se manifestou, é ótimo, né, gente? Ela se manifestou interessada em me ajudar a entrar em contato com o novo presidente da Petrobras Europa naquela ocasião, né? E é claro, gente, que eu saí dali, assim, absolutamente encantado com aquela possibilidade, né? Porque faltava um patrocinador, né, para poder fechar a história da exposição, das cotas que eu tinha planejado, e era muito importante que isso acontecesse, mas eu tinha noção da dimensão dessa história, né, gente, porque a gente está falando de uma empresa muito grande, que existe um presidente, que existe alguma coisa, é uma realidade muito distante, mas eu pensei, tudo bem, porque eu precisava do patrocínio imediatamente. Todos os outros que eu falei, vocês acompanharam aqui, eu tinha um contato muito direto, né? Não era essa burocracia toda. Mas eu pensei, é uma boa oportunidade para fazer contato. Porque se eles souberem que eu estou fazendo essa exposição agora, no próximo projeto futuro, a gente já tem as portas abertas. Eu não posso perder essa oportunidade, concorda comigo? Então, se você está fazendo alguma coisa na sua vida, mesmo que você pareça inatingível para esse momento da sua vida que você estiver fazendo, às vezes vale o contato para que você plante a semente para a pessoa entender o que você está fazendo para um próximo. Então no dia seguinte eu tinha já um contato de um empresário que tinha lá em Londres, brasileiro também, que ele estava desenvolvendo combustíveis orgânicos, que não utilizava gasolina nem álcool. Era um cara que estava realmente se destacando lá. E eu achei fenomenal, porque ele é um cara que estava realmente se destacando, fazendo alguma coisa bacana, e era brasileiro, né? E eu marquei uma reunião, logo no 2 dias seguintes, na verdade, para meio-dia. Né? Então, quando eu cheguei em casa, logo depois dessa reunião lá com a Graça, com o ministro, no outro dia eu comecei a preparar tudo, gente. Eu pensei assim, vou levar fotos para o cara ver, eu vou levar o projeto para ele ver, eu vou fazer tudo certinho, e era longe, ficava lá em Wembley. Sabe, o Wembley é longe, sabe o estádio de Wembley, de Londres? Então, ele é meio afastado do centro, né? Então, eu entrei lá nos mapas, né, que tem lá de como chegar, quais as estações que eu tinha que pegar, e era realmente distante. Então, eu estava planejando em sair ali, olha, máximo 9h30, 10 horas da manhã, no máximo, porque eu ia levar quase 2 horas trocando estações, essas coisas todas, até chegar lá nessa reunião em Wembley com o cara, né? Então eu fiquei realmente ali todo empolgado com essa história, fazendo, e tive coragem de ligar para tal da Ana, a secretária do cara da Petrobras, né? Claro que eu fiquei nervoso, gente, quem nunca, vai? Vamos supor que você queira falar com uma pessoa realmente importante ali para você, você fica nervoso, e eu fiquei nervoso na hora de ligar para ela. E aí eu liguei e falei, oi Ana, tudo bem? Aqui é o Luffy, quem me deu o seu telefone foi a Graça. Ela, oi Luffy, a Graça me ligou, ela me falou muito de você. Eu falei, a Graça te ligou? Ela se ligou, o seu projeto é lindo, é maravilhoso, que legal. Eu falei, meu Deus, que legal essa história das pessoas se envolvendo, né, nessa onda. É isso que eu chamo de espiral, entendeu, gente? Você não está sozinho na história, né? E aí eu falei, nossa, Ana, eu precisava tanto falar com o presidente aí da Petrobras para ver se a gente tem alguma coisa de patrocínio. Ela, claro, vamos falar. E eu falei, nossa, que máximo, né? Ela, olha, eu vou tentar marcar com ele daqui uns 20 dias, porque como ele chegou há pouco tempo, ele tem muitas reuniões agendadas. Eu falei, Ana, você não está entendendo, eu preciso da reunião com ele o mais rápido possível. Aí ela assim, como assim mais rápido possível? Ela, hoje, amanhã, tem que ser rápido, porque eu já vou fazer a exposição, tá quase chegando, ainda falta um patrocínio. Ela assim, Luffy, as coisas não funcionam dessa forma. Ela falou, eu já imaginava, mas eu falei, Ana, eu preciso que seja.
Por favor, faça a sua parte. Vocês acreditam que eu falei isso, gente? Aí quando eu desliguei o telefone, na hora que a gente acabou de conversar, eu falei, gente, você é louco. Porque, na verdade, eu não conhecia essa mulher. Eu falava com ela como se ela fosse minha best friend, né? Minha melhor amiga, tipo Ana, achando que ela era, né, super conhecida, mas pedindo para que ela colocasse na agenda do presidente da Petrobras Europa, eu como prioridade, em vez de todas as reuniões que ele devia ter com empresas enormes, né? Você imagina a situação. Mas eu falei, gente, né, eu não vou custa tentar, vamos tentar. E aí eu passei a tarde inteira ali arrumando as minhas coisas e preparando para poder fazer reunião com esse cara, com esse outro empresário lá dos combustíveis, né? E já tinha até esquecido, gente, da história da Petrobras, porque, né, ela falou daqui 20 dias, eu nem achei que ia dar um retorno assim tão rápido. E aí, de repente, essa mulher me liga e fala assim, Luffy, eu vou repetir que é para você entender. Ela não tava falando assim, Luffy, ela tava falando Luffy, tipo parte do time, um dos nossos, sabe? E ela chega e fala assim, você não vai acreditar, eu tava andando aqui no corredor da empresa e troquei uma ideia informal com o presidente falando da sua exposição, da sua necessidade de urgência, e ele topou fazer uma reunião com você amanhã. Eu falei, não acredito, Ana, você conseguiu, yes, como se ela fosse parte do time. E ela falou, amanhã, às 2 horas da tarde, você tem uma reunião com ele, chegue pontualmente. Aí eu falei, Ana, que demais. Eu falei, que horas? 2 da tarde? Eu falei, meu Deus, não vai dar tempo. Porque se eu voltar meio-dia lá em Wembley, que é longe, até eu pegar, sair de lá, eu vou atrás. Eu falei, Ana, você acha que dá para ser 2h30? Ela mudou a voz na hora. Na hora ela, oi? Você está me dizendo que eu custei para conseguir essa reunião e você está me pedindo para adiar o horário dele? Vocês têm noção dessa cara de pau? Mas é porque eu tinha medo de atrasar. Imagina que eu estaria lá em Wembley, como que eu ia pegar todo aquele meio de transporte para poder chegar lá no centro e atrasar com o presidente da Petrobras, sendo que eu estava em Londres, que era uma coisa certa a pontualidade, né? E aí eu peguei e falei, mas olha, eu vou tentar, mas é porque tem toda essa história e eu detesto chegar atrasado, então só para poder deixar claro, olha, faz o seguinte, a voz dela tinha mudado. Ela fala assim, você chega às 2h30 que eu vou dar um jeito dele nem perceber o teu atraso. Olha que fofa. Gente, quando a gente tem um dos nossos, você tem que valorizar e muito. E aí eu peguei, fiquei tão empolgado com aquilo que eu mal conseguia relaxar. Então você imagina como eu me planejei assim. Eu falei, eu vou sair muito mais cedo, porque se eu chegar mais cedo no cara, aí ele vai me atender antes. E ele me atendendo antes, eu vou ter mais chance de chegar no horário, né? Então eu tava parecia, gente, que eu era assim um corredor guerreiro, sabe? Assim, tipo, mega planejado, eu sabia tudo, cada ponto, cada horário dos trens, tudo. Eu sabia tudo para poder chegar na hora. Então quando eu saí de casa umas 9h30 e gente roda, e troca metrô, e troca ônibus, e troca tudo até chegar em Wembley. Sabe que hora que eu cheguei lá? Era tipo 15 para meio-dia. A minha reunião estava marcada para meio-dia, tá? Aí eu cheguei, tudo bem, eu sou o Luffy, eu vim aqui conversar com um fulano que tem para me receber e tal. Ele está te esperando? Sim, está. Já crente que ele ia me receber 15 minutos antes, né? Aí ela assim, não, ele ainda não chegou. Por favor, sente-se e espere. Eu falei, ai. O cara não chegou. Aí eu peguei um chá com leite, que lá na Inglaterra toma chá com leite, fiquei ali esperando, mas eu esperava, gente. Aí o meu coração já estava disparado, porque eu precisava dar conta desse esquema todo. Mas, lá no fundo, o que passava na minha cabeça, que talvez você até se identifique, muitas vezes isso pode ter acontecido na sua vida. A chance de eu conseguir o patrocínio com esse cara era infinitamente maior do que a chance de eu conseguir com uma empresa tão grande. Então, assim, para mim era prioridade que esse cara me recebesse. Primeiro, porque eu achava o máximo que ele fazia. Segundo, que era uma coisa muito mais rápida. Não era um valor alto, era um valor baixo. Então, assim, a certeza de que eu tinha é que esse cara me patrocinaria. E o outro eu faria contato. Então, fica quieto, fica tranquilo, porque aqui, nessa espera, é onde está a tua vitória. Fica aí. E aí, deu meio-dia. E aí deu meio-dia e 15, aí deu 12h30, e aí deu 12h45, o cara chegou tipo 12h47, 47 minutos de atraso.
Imagina a minha cara. Mas dessa vez não tinha ninguém ali pra me esperar, pra conversar comigo e fazer um milagrinho, não, entendeu? Eu tava lá esperando mesmo, né? Aí ele entrou e assim, eu falei assim, eu vou explicar pra esse cara em 5 minutos. Que exposição, e você assim, tipo, pra ele falar logo, tá bom, vou patrocinar, né? Falando desse jeito. Gente, vocês não vão acreditar o que aconteceu. Quando eu tô ali explicando pra ele, ele me interrompe, tá? E começa a falar dele, como que ele tinha feito isso, como que ele tinha feito aquilo, e por que eu estava fotografando só mulheres, que eu tinha que fotografar ele, que ele era um cara que estava fazendo diferença, que ele no caso deveria ser um dos fotografados. Por que eu não mudava? Muda isso aí, em vez de ser só mulher. Gente, ele estava interessado em aparecer. Isso foi muito interessante quando você sabe claramente quando uma energia não pertence à espiral que você está vivendo. Porque de todas as pessoas, até o meu ex-chefe, que tinha tudo para não gostar de mim, não colocou o ego dele na frente. E de repente esse cara estava mais pensando nele do que na energia que eu estava mostrando para ele, que eu estava querendo mostrar que era importante, entendeu? Então esse cara, além dele atrasar 47 minutos, ele ainda me segurou quase 1 hora dentro do escritório dele, e eu saí de lá, já era quase 2 e pouco da tarde. Aí eu falei, nossa senhora, eu não vou chegar lá nunca nesse horário, né? E aí eu saí correndo. Só que você não sabe o que aconteceu quando eu saí do escritório do cara. Estava nevando. Gente, estava nevando lá na Inglaterra. Então, de repente, estava tudo branco e aquelas quantidades de neve. E eu não sabia como o meu sentimento ficava, porque ou eu estava maravilhado com aquela... Meu Deus, olha essas neves! E caindo. E eu queria, assim, ao mesmo tempo que eu queria fazer boneco de neve e gritar que estava nevando e pegando, porque eu nunca tinha tido tantas experiências com neve, né? E aí eu fiquei tão maravilhado com aquilo, tão maravilhado, que de repente eu esqueci que eu estava atrasado. E eu estava lá em Wembley e fiquei viajando na neve. Até a hora que eu falei assim, menino, corre, que você precisa chegar lá. E eu comecei a correr, mas você não pode correr na neve, porque se você corre na neve, tem gente que bate a cabeça no chão quando cai, até morre. Então eu corria, mas eu corria aquela corridinha assim para poder não cair. Ou seja, demorou mais para eu chegar lá na estação de trem, de trem. Quando eu chego lá na estação, já era tipo 2h45 da tarde. Se eu devia estar às 2h30 da tarde na Petrobras, imagina eu saindo às 2h45 da tarde lá de Wembley. É óbvio que eu não ia chegar, né, gente? Então, aí eu desci as escadas assim do metrô correndo. Quando eu chego, cadê o trem? Eu falava, gente do céu, cadê esse trem? Cadê esse trem? Cadê esse trem? Cadê esse trem? Aí eu escuto uma voz de locução da estação. Prezados clientes, nos desculpem os transtornos, vai acompanhando, mas os nossos trens estão operando com atraso devido ao mau tempo e à neve, etc e tal. E eu falei, nada é por acaso. Olha, gente, se eu tava aqui já pegando o último patrocínio dessa exposição, eu vou lá para essa reunião com esse cara, que a outra marcou no mesmo dia, né? Aí ele chega, atrasa, me segura, fala que queria aparecer. Eu saio, tá nevando, nem o trem tá chegando. Meu filho, relaxa. Relaxa, porque tá fora do seu controle. Tá fora do seu controle. Você tá parte de um sistema. O que você precisa fazer quando isso acontece? Se harmonizar com tudo que está acontecendo. Pega essa informação. Entendeu? Pega essa informação e trabalhe quando você precisar numa situação dessa. Então o que eu fiz? Eu fechei os meus olhos naquela estação e comecei literalmente a meditar e relaxar, e comecei a imaginar a cidade caindo neve para tudo quanto é lado, e eu comecei a imaginar aquelas pessoas felizes curtindo aquela neve, comecei a imaginar todas as coisas boas que poderiam estar acontecendo e que já estavam acontecendo na minha vida desde aquele dia. Eu estava numa viagem, gente, numa viagem de espiral naquilo lá, que eu nem me lembrava que eu estava atrasado, eu não estava nem aí. Até a hora que eu abro o olho, o trem estava ali. Eu não sei quanto tempo que passou, pode ter passado sei lá quanto, mas o trem estava ali. Eu entrei dentro daquele trem, sentei, e o que eu fiz? Fechei os olhos de novo e comecei a meditar, a tranquilizar. Por que eu estou te contando isso?
Eu estou te contando isso, gente, porque muitas vezes não está na sua mão e não vai adiantar ficar andando igual um louco dentro do trem, falando, corre, corre, motorista, para poder o trem chegar, porque ele não vai correr e você vai ficar mais estressado e não vai adiantar. Então, nessa hora, você tem que se harmonizar. Quando não depende de você, você entrega, se harmoniza e prepara para o momento que depender de você. Porque em pouco tempo, quando o trem parasse na estação que eu tinha que descer, ia depender de mim sair correndo. Mas até então, não. Então eu meditava, harmonizava, e orava, e orava, e orava, e orava, e pedia, eu falava, meu Deus do céu. E comecei a visualizar tudo de maravilhoso que já tinha acontecido, todos os patrocinadores que tinham vindo, o porquê que eu estava fazendo aquilo, qual o motivo dessa exposição, todas as maravilhas que poderiam acontecer na vida das pessoas que um dia ficariam sabendo dessa exposição. E lá naquela época, eu nem sabia que você ia estar assistindo o vídeo hoje. E lá eu já pensava em você. E isso foi indo, até a hora que parou na estação que eu precisava descer. E eu nem olhei no relógio. Eu saí correndo, mas eu saí correndo igual um louco por aquelas escadas. Comecei a correr. Quando eu chego lá na rua, estava nevando. Então eu não podia correr. Então eu corria mais ou menos assim, para não cair. Eu corri, até que eu cheguei lá no tal do prédio. E quando eu cheguei no prédio, que eles anunciaram que eu fui subir no elevador, que eu olhei no espelho, gente, eu tava todo zoado. Era uma mistura de suor com neve, com correria, com não sei o que. Então foi só aquele tempo de subir 4 andares, você se recompor, passar a mão no cabelo, dar aquela respirada, não sei o que. Quando o elevador saiu, que eu vi a porta escrito assim, que eu tinha que apertar a campainha, nessa hora eu falei, calma, porque não é assim. Respirei, e você já até sabe o que eu pensei nessa hora. Eu fechei os olhos e falei que a minha desvantagem seja nesse momento a minha maior vantagem. Que a minha desvantagem nesse momento seja a minha maior vantagem. Pum, apertei a campainha. Aí vem um menino mais ou menos de uns 20 anos de idade e fala, pois não? Ele falou, olha, eu tenho uma reunião com a Ana, ela está me esperando. Ele falou, você acha que ela já está te esperando? Eu falei, olha, espero que ainda esteja, né? Aí quando eu estava falando com ele, eu não sei se ela escutou minha voz, sai uma senhora de uma salinha ao lado, com um blazer laranja, super elegante, com cabelo elegante, com um sorriso. Essa mulher brilhava! Atenção, eu falei de novo, esta mulher brilhava. E aí eu olhei para ela olhou para mim, eu olhei e falei, Ana, ela é... Gente, eu acho que eu tinha rezado tanto para essa mulher. Eu tinha ficado tão envolvido com o envolvimento dela quando ela conseguiu essa reunião. Eu tinha ficado tão feliz com tudo que esse encontro poderia gerar. E eu tinha ficado tão desesperado para poder encontrar com ela a tempo, que quando eu encontrei, que eu olhei nos olhos dela, eu achei que eu já era amigo dela, há um tempão. E sabe o que eu fiz? Eu abracei a Ana. Eu abracei a Ana como se eu visse uma amiga que eu não via há muito tempo, mas eu nunca tinha visto essa mulher. Eu abracei a Ana e falei, Ana, de olhos fechados, Ana, me desculpa, por favor, porque eu rezei tanto, mas eu rezei tanto para poder chegar até aqui, mas eu esqueci de rezar para o tempo e eu não sabia que ia nevar, Ana. E abri os olhos. Quando eu abri os olhos, tinha um cara atrás dela. E esse cara olhou para mim e falou assim, você rezou muito? Eu olhei para ele, sim, eu rezei muito. Aí ele falou, você sabe que quando a gente reza e a gente pede, a gente corre o risco de ter o desejo realizado? Eu falei, eu sei muito bem do que você está falando. Aí ele falou, eu estava aguardando você até agora, por favor, entre. Eu olhei para a Ana olhou para mim e falou assim, Lufa, esse é o presidente da Petrobras. Olha isso! Eu entrei dentro daquele lugar, eu abracei aquela mulher, eu não queria nem saber de nada. Eu só falei o que estava no meu coração, esse homem pintou atrás dela. Nem eu, nem ela tínhamos visto esse cara. Gente, esse cara podia estar lá na sala dele, atrás de uma mesa gigante, com 1000 dificuldades para chegar. E o que ele estava fazendo atrás dela?
escutando o que eu estava falando de olho fechado e se conectando com as coisas que eu estava falando. Claro que eu entrei com a perna até tremendo dentro daquela sala. E esse cara me abriu o coração. Assim, ele estava completamente aberto para escutar o que eu estava dizendo. E eu disse para ele tudo sobre essa exposição. O porquê que eu estava fazendo essa exposição. Que não era simplesmente porque eram mulheres ou deixava de ser mulher, é porque eram pessoas que a gente precisava aprender definitivamente a olhar para as pessoas que nos cercam, porque ao olhar para as pessoas que nos cercam, a gente está olhando para a gente mesmo, e não existe outra forma da gente ser feliz, da gente realizar as coisas que a gente vai fazer, se a gente não se reconhecer. Que a gente não pode mais pertencer a essas caixas, esses personagens que todo mundo quer que a gente represente na sociedade. A gente precisa definitivamente se libertar disso, e a gente só tem uma chance. É olhar pra gente e reconhecer a gente, quem somos nós definitivamente. Então, quando eu estava fotografando aquelas pessoas, eu não estava simplesmente falando delas, mas eu estava falando para você também olhar ao seu redor para poder ver se você se vê, se você se enxerga. Era isso que eu estava explicando para eles, e quando eu estava explicando super entusiasmado, muito feliz sobre como que eu estava fazendo aquilo, e que eu precisava urgente do patrocínio dele, que não podia de forma alguma atrasar, esperar, etc e tal, esse cara olha para mim emocionado e fala assim: Luffy, eu não sei como, porque a gente vai ver como é que funciona aqui dentro da Petrobras, mas se eu tiver que pagar do meu dinheiro, eu quero que você saia dessa sala agora, sabendo que sim, você está patrocinado, essa exposição vai acontecer. Gente, olha aqui, não estamos falando de uma empresinha não, a gente está falando de um negócio gigante, de uma coisa de alguém que acreditou muito forte no que eu estava dizendo. E eu falei para ele assim, mas o dinheiro para mim não basta, cara. Eu quero saber se você acredita no que eu estou falando. Sabe o que esse cara fez, gente? Ele levantou, estendeu a mão para mim e disse: não só acredito, como vou estar lá e vou estar batendo palmas. Olha que lindo! Eu saí dali com a Ana assim, embebecido por aquela energia que eu não estava acreditando. Eu falei: gente, olha o que aconteceu, olha tudo podia dar errado. Eu atrasei 2h30 um compromisso com um cara tão grande, mas eu expliquei uma coisa que era maior do que qualquer tipo de desculpas ou problemas que tenham acontecido. E esse cara, além de patrocinar, ele falou que estaria lá batendo palmas. Eu saí dali, a Ana falou pra mim assim: venha que eu preciso te dar um cartão com todas as informações para você pegar para receber o dinheiro. Eu falei: nossa, Ana, muito obrigado. E ela parou na mesa dela, acompanha isso que eu estou dizendo, gente. Ela parou na mesa dela, deu a volta, abriu uma gaveta e falou pra mim assim: Luffy, há anos que eu tenho isso aqui na minha gaveta, e eu sabia que um dia eu ia encontrar a pessoa certa para poder passar isso para frente. Eu falei: o que foi, Ana? Ela tirou um livro que há anos ela tinha guardado e me entregou e falou: você é tudo isso aqui. Sabe qual era o título do livro? Nunca desista dos seus sonhos. Eu falei: Ana, gente, naquele momento que eu tinha acabado de fechar o último patrocínio da exposição, eu falei que eu ia fazer mesmo. Agora ia acontecer mesmo, porque agora tinham todos os patrocinadores, e não eram patrocinadores quaisquer não, eram pessoas e empresas que acreditavam no que eu estava falando e na importância do que eu estava falando. E ela me entrega um livro dizendo: nunca desista dos seus sonhos. É por isso que aquela mulher brilhava desde o primeiro contato telefônico, desde a hora que eu bati o olho nela, desde o primeiro abraço que eu dei nela. Isso era lindo. Gente, eu saí dali com uma situação que parece que eu nunca tinha sentido na minha vida. Eu comecei a sentir, parecia que eu estava passando mal, de verdade. Porque eu... Era estranho, era bom, era muito bom, mas ao mesmo tempo eu fiquei nervoso, achando que eu ia passar mal. Então eu saí dali com a porta de vidro lá embaixo. Quando eu saí na rua já era meio fim de tarde, não estava mais nevando e já tinha um mini sol assim querendo sair. E aí eu saí dali e falei: gente, eu não tô bem, eu tô sentindo um negócio muito estranho, e fechei os olhos na esquina. Eu parei na esquina do centro de Londres, com um monte de gente passando. Eu parei,
fechei os olhos, fiquei com a mão aberta e fiquei olhando para cima, gente. Senti que meu corpo tinha saído, minha alma tinha saído do corpo. Eu entrei num espaço, num lugar, numa forma de meditação, de agradecimento, de glória, de festividade, de tudo que eu tinha vivido até aqui, que eu estou contando para vocês, que culminou com esse cara falando tudo isso e me patrocinando, que foi assim, tipo, sabe assim, aquela sensação de sim, você conseguiu, sim, deu certo, sim, tudo aquilo que você acreditou deu certo, sim, pode dar certo, cara, é muito maior do que você, e eram aquelas vozes, aquela coisa, era lindo, gente, era lindo. Eu nunca tinha vivido alguma coisa tão linda de sensação, só que eu estava no meio da rua e eu não estava nem aí. Eu estava no céu. Até a hora que eu percebi, que eu falei, gente, eu preciso voltar, porque senão eu vou cair na rua. Então, assim, pode ter demorado 2 segundos, 3 segundos, 1 segundo, meia hora, não sei. Para mim foi uma eternidade. Eu fui lá e voltei. E aí quando eu voltei, gente, que eu fiquei assim, que eu comecei a sentir de novo, parece que estava entrando no corpo, que eu olhei assim, ó, eu olhei em volta, gente, e eu vi, no meio da multidão que passava, um monte de gente andando que não estava nem aí o que estava acontecendo, lá do outro lado da rua, eu me lembro certinho de um olhar, de um cara longe, brilhando e me olhando. Sabe aquele olhar que você faz, que você fala, caraca, ele sabe tudo o que aconteceu. Então assim, gente, eu não sei, você vai dar o nome que você quiser, eu não vou ficar fazendo esotérico aqui, eu não vou falar nada, eu vi. Eu podia ter visto o quê? Podia ser um cara rindo da minha cara. Tava lá o louco parado na esquina rindo da cara. Depende da interpretação de cada um. Pra mim era um anjo que eu vi na minha vida. Naquele momento que eu acabei de finalizar um negócio que eu faria, que eu disse que faria. E aí eu saí andando, gente, meio cambaleando, e eu falava assim, gente, eu vou cair, eu ficava encostando, e aí a primeira loja que tinha na esquina era aquela imensa Selfridges, e aí eu entrei na Selfridges com aquele, tentando respirar, eu falei, gente, eu preciso sentar, sério, gente, eu não estou exagerando, eu realmente saí e voltei, e quando eu voltei, eu estava meio precisando entrar direito no corpo, e aí eu subi uma escada e tinha um sofá, igual o que eu tenho aqui em casa, e aí eu peguei, sentei nesse sofá, coloquei a cabeça assim, fiquei olhando para cima, fechei o olho e fui acalmando. E aí um cara veio falar comigo. Aí ele perguntou assim, senhor, você tá bem? Se eu tô bem, eu nunca estive tão bem em toda a minha vida. Essa história, gente, que eu estou contando para vocês, ela culminou, né? O ciclo de procurar os patrocinadores tem muito pouco a ver com dinheiro e tudo a ver com atitude, com acreditar, com estarmos juntos nessa missão, com existir um porquê. Que lá, gente, há tantos anos atrás eu estava fazendo aquilo para hoje estar aqui na sua frente, te contando tudo isso. Significa que quando você quer alguma coisa, você pode conectar essa força muito forte dentro de você com todo esse universo que sem querer, quase sem querer, eu vi quando eu praticamente saí do corpo naquele momento, que foi a realização final do primeiro processo dessa exposição. Não era sobre a exposição, gente, é sobre essa missão, sobre essa vontade de falar com vocês sobre tudo isso que a gente vem falando aqui. E essas pessoas me ajudaram a chegar até aqui. Então naquele momento, que é um momento que eu precisava muito dividir com vocês, eu vi um anjo. Eu senti que a coisa era muito maior do que a gente possa imaginar. E que a gente tem sim uma conexão com tudo isso. E se eu tenho, você também tem. E isso é o mais importante. Guarda essa informação. Se puder, assiste de novo. Internaliza tudo o que eu estou falando. E na semana que vem, essa história continua. Tá bom? Muito obrigado por estar aqui comigo, gente. Vocês não sabem o tanto que me faz bem relembrar de tudo isso quando eu conto para vocês. E isso eu quero que aconteça na vida de vocês também. Obrigado.